Leitura do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec. Six Deniers, homem de bem, morto por acidente e conhecido do médium, quando encarnado. Bordeaux, 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: podeis dar-nos quaisquer pormenores sobre a vossa morte? Resposta: depois de afogar-me, sim. Pergunta: e por que não antes? Resposta: porque já os conheceis. O médium conhecia-os efetivamente. Pergunta: quereis então escrever as vossas sensações depois da morte? Resposta: permaneci muito tempo sem me reconhecer, mas com a graça de Deus e o auxílio dos que me cercavam, quando a luz se fez, inundou-me. Confiai, e encontrareis sempre mais do que esperardes. Nada existe aqui de material. Tudo fere os sentidos ocultos, sem auxílio da vista ou do ato. Compreendeis? É uma admiração, porque não há palavras que a expliquem. Só a alma pode percebê-la. Bem feliz foi o meu despertar. A vida é um desses sonhos que, apesar da ideia grosseira que se lhe atribui, só pode ser qualificada de medonho pesadelo. Imaginai que estais encerrado em calabouço infecto, onde o vosso corpo, corroído pelos vermes até a medula dos ossos, se suspende por sobre a ardente fornalha, que a vossa ressequida boca não encontra sequer o ar para refrescá-la, que o vosso espírito, aterrorizado, só vê ao seu derredor monstros prestes a devorá-lo. Figurai, enfim, para vós tudo quanto um sonho fantástico pode engendrar de hediondo, de mais terrível, e transportai-vos depois e repentinamente a delicioso Éden. Despertai, cercado de todos o que amastes e chorastes. Vede rodeando-vos semblantes adorados a sorrirem de felicidade. Respirai os mais suaves perfumes. Desalterai a ressequida garganta na fonte de água viva. Senti o corpo pairando no espaço infinito que o suporta e baloiça, como a flor que da fronde se destaca aos impulsos da brisa. Julgai-vos envolto no amor de Deus, como recém-nascidos no materno amor, e tereis uma ideia, aliás, apenas imperfeita, dessa transição. Procurei explicar-vos a felicidade da vida que aguarda o homem depois da morte do corpo e não pude. Será possível explicar o infinito, aquele que tem os olhos fechados, a luz, e que não pode sair do estreito círculo que o encerra? Para explicar-vos a eterna felicidade, dir-vos-ei apenas: amai, pois só o amor faculta o pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a vossa posição foi feliz tão logo entrastes no mundo dos espíritos? Resposta: não. Tive de pagar a dívida humana. Meu coração pressentira o futuro do espírito, mas faltava-me a fé. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci. Apesar dos sofrimentos e a sua justiça, cuja balança dos homens jamais compreenderão, tão benévola
e amorosamente pesou o bem, que o mal depressa se extinguiu. Pergunta: podeis dar-me notícia da vossa filha, morta 4 ou 5 anos antes? Resposta: está em missão aí na terra. Pergunta: ela é infeliz como encarnada? Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Resposta: sei. Ou eu não visse o vosso pensamento como um quadro ante dos meus olhos. Minha filha não é feliz. Encarnada, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocabulário retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, convicto de que lhe não será penoso os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Neste comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que me impede, peço-lhe que escreva seu nome. Resposta: uma infeliz. Pergunta: queira dizer-me o seu nome? Resposta: Valéria. Pergunta: podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Resposta: não. Pergunta: estais arrependida dos vossos erros? Resposta: podes julgá-lo. Pergunta: quem vos trouxe aqui? Resposta: Siques Denier. Pergunta: com que fim? Resposta: de me ajudares. Pergunta: e fosse vós que ainda há pouco me impediste de escrever? Resposta: Siques Deniers me colocou em seu lugar. Pergunta: que relação há entre vós e ele? Resposta: guia-me. Pergunta: pedi-lhe que nos acompanhe na prece. Depois da prece, Siques Deniers retoma a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecereis. Pensai nela. Pergunta: tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Resposta: não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro, e assim por diante, sem abandonar os primeiros. Pergunta: como podeis fazer uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decorrer dos séculos? Resposta: aqueles que regeneramos purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando, e à proporção que subimos, as faculdades, como os poderes, se dilatam, na razão direta da vossa pureza. Nota: os espíritos inferiores, pelo que vemos, são assistidos por bons espíritos, com a missão de os guiar. Tarefa essa que não é exclusivamente delegada aos encarnados, os quais nem por isso ficam desobrigados de auxiliá-la, uma vez que também isso constitui para eles meio de progresso. Nem sempre com boa intenção, um espírito inferior vem interromper boas comunicações, mas é certo que o fazem algumas vezes, como no caso presente, com a permissão dos bons espíritos, seja como prova, seja como o intuito de obter daquele a quem se dirige o auxílio necessário ao seu progresso. É fato que a persistência em tais casos pode degenerar em obsessão. Porém, quanto maior for a tenacidade, tanto mais provará a necessidade de assistência. É um erro e um mal repelirmos esses espíritos, que devemos encarar quais mendigos a pedirem esmola. Digamos antes, é um espírito infeliz, que os bons me enviam para educar. Conseguindo restar-nos-á toda a alegria decorrente de uma boa ação,
e nenhuma melhor que a de regenerar uma alma, aliviando-lhe os sofrimentos. Penosa é muitas vezes essa tarefa, e melhor fora, por certo, receber continuamente belas comunicações, conversar com espíritos escolhidos, mas não é buscando a nossa própria satisfação, nem repudiando as ocasiões que se nos entolham para praticar o bem, que havemos de atrair a proteção dos bons espíritos. Corrigindo, antolham.